importância, porque hoje eu vou comentar o ataque do Irã com mais de 180 mísseis balísticos que foram desferidos contra a nação de Israel, na sua maioria contra a cidade de Tel Aviv. Tel Aviv não é a capital de Israel, pelo menos considerado pelos judeus é Jerusalém, mas para a grande maioria das nações que não reconhecem Jerusalém como capital de Israel, Tel Aviv é a capital. Bom, a verdade é que este ataque do Irã, mais uma vez, foi coordenado juntamente com os seus chamados proxies. Proxies são aquelas nações que fazem ali divisa com Israel, são inimigos de Israel e são comandados pelo Irã. Ontem também o Hamas assumiu a autoria do ataque terrorista que aconteceu nos arredores de Tel Aviv, que matou 7 judeus, né? Depois que 2 terroristas saíram do metrô e saíram atirando contra toda a população, deixando 7 vítimas e os 2 terroristas também morreram. Este ataque direto do Irã com mísseis, né, balísticos pode elevar a guerra para um nível, uma escalada para um nível ainda maior e, por sua vez, isso pode ter consequências muito graves, inclusive uma terceira guerra mundial. Mas a live de hoje, além de eu trazer para vocês todo o entendimento da geopolítica, eu vou trazer para vocês a profecia bíblica de Gog e Magog, como você nunca ouviu. Eu vou trazer para vocês a prova tanto histórica quanto bíblica, de que Gog e Magog, as nações que virão contra Israel, são estas nações que hoje já são inimigos de Israel. Esta profecia de Gog e Magog foi proferida pelo profeta Ezequiel quando estava no exílio babilônico há aproximadamente 2.500 anos. Então, esta profecia, gente, ela pode estar começando a se cumprir. Então, não saia daqui, eu quero pedir que você compartilhe, avise nos seus grupos de WhatsApp, porque nós vamos falar de coisas aqui muito importantes e você que é cristão precisa estar atento para entender o que está acontecendo, porque Jesus disse que no final dos tempos as nações viriam contra Israel, o antissemitismo voltaria a recrudescer e eu já gostaria de começar esta live, né, dando as boas novas, inclusive é ano novo judeu, né? Shana Tová para todo mundo, o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, o início do ano é uma festa de dois dias, hoje e amanhã. Aconteceu algo interessante também, porque está tendo um eclipse, gente, um eclipse solar, né? Anelar, quer dizer, para os rabinos, um eclipse solar é julgamento para as nações. Quando o eclipse é lunar, representa julgamento para Israel. Mas eu quero dizer também que hoje o secretário-geral da ONU, tá? Antônio Guterres, ele fez um comentário, mas muito, como eu diria, infeliz. Ele comentou que tanto o Irã quanto Israel são culpados pelo inferno que a região está vivendo. E, como consequência disso, o governo de Israel ficou tão indignado que considerou o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, né, como persona non grata. Isso, dentro da diplomacia, significa literalmente que ele não pode mais entrar no território de Israel. Cancelaram a permissão do secretário-geral da ONU, do cabeça da ONU, das Nações Unidas, para entrar no país de Israel. Agora, já os Estados Unidos condenaram Israel por terem feito isso. Quer dizer, Israel está sendo enfraquecido do ponto de vista diplomático. Eu queria lembrar vocês, gente, que o ataque
brutal, o ataque traiçoeiro do Hamas no dia 7 de outubro do ano de 2024, né? Vai fazer um ano agora, no dia 7. O Hamas entrou, invadiu, né, o sul de Israel, ali, divisa com a faixa de Gaza, invadiram os kibbutz, mataram, violentaram, sequestraram mulheres, crianças, velhos, civis. E ainda hoje tem 101 civis que são reféns do Hamas ali na faixa de Gaza. Então, o secretário-geral da ONU, se eu comemoro essa data, eu não vou falar sobre isso aqui agora, nesse momento, mas eu posso um dia fazer uma outra live para falar sobre essas datas, né? Essas festas bíblicas, que também é um tema extraordinário para trazer para vocês. Obrigado pela pergunta e pela dica, porque eu vou fazer isso. Mas, gente, por que eu estou falando isso? É o cúmulo você achar, né, que o Irã, que foi o responsável, quem planejou, quem financiou, quem armou o Hamas para que invadisse Israel num Shabat, numa data que o povo está todo tranquilo, e eles então fossem mortos, sequestrados e levados e brutalizados por terroristas, gente, por terroristas que têm como objetivo a destruição, o extermínio de Israel enquanto nação. Nós ficamos horrorizados com o que o Hitler fez e, de fato, foi algo que assombrou o mundo. Mas depois do Holocausto, eu acredito que Israel não sofreu um outro ataque tão brutal quanto este do 7 de outubro. Então, um secretário-geral da ONU dizer que tanto o Irã quanto Israel são responsáveis por esse inferno que a região está vivendo, isso é algo terrível. Isso é, na verdade, uma forma de passar pano para o Irã e exigir que Israel não se defenda. Porque a verdade é a seguinte, gente. Se Israel não contra-atacasse o Hamas, não destruísse os túneis, se não eliminasse os líderes e destruísse as armas, dentro de 3 ou 4 anos, o Hamas voltaria a se fortalecer e atacar de novo. E o mesmo acontece com o Hezbollah, que é um grupo terrorista que está ali assediado no Líbano. Eles são muçulmanos xiitas, tá? São 160 mil filiados ao Hezbollah, cujo objetivo é destruir Israel, é matar os judeus, é eliminar o povo de Israel. Tudo isso a mando do Irã. Então, gente, não tem como Israel não se defender. E agora, o ataque não veio só do Hamas, veio também do Hezbollah, que começou a atacar o norte de Israel, cidades. Mais de 60 mil judeus tiveram que ser deslocados de lá, estão vivendo em hotéis, né, espalhados por todo Israel, ou seja, perdendo aula, perdendo o seu trabalho, né, aqueles que estão trabalhando, deixando de negociar, de ganhar dinheiro, ou seja, como Israel não vai contra-atacar o Hezbollah? E por Israel estar contra-atacando, principalmente começando pelas lideranças do Hezbollah, o Irã então vem para defender o Hezbollah como se estivesse sendo, né, o irmão mais velho que está dizendo, olha, coitado do pessoal do Líbano, né, está sendo atacado por Israel, que é muito mais poderoso. Gente, o Irã é quem está por detrás disso tudo. É o Irã que deveria ser responsabilizado. Porque o mundo odeia Israel. O mundo odeia os Israel exatamente porque Deus tem um grande plano para Israel. E porque Deus tem um grande plano, a nação de Israel foi quem nos deu os profetas, que nos deu o Messias. É odiado por Satanás. Isso está na Bíblia desde o livro de Gênesis. Lá no capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala que por inimizade entre o descendente da mulher, no caso Eva, com o descendente da serpente. Então, ódio contra Israel perpassa por toda a história da humanidade, né?
Mas a verdade, gente, é que agora nós estamos diante de uma possibilidade de uma escalada, ou seja, da guerra aumentar. Por quê? Porque enquanto estavam ali nas fronteiras de Israel, né, o Hamas, né, a sudoeste, o Iêmen do sul e o Hezbollah do norte ali no Líbano, ainda você pode dizer, está meio que controlado, mas nós sabemos que agora o Irã está entrando de maneira muito clara contra Israel. Israel, por sua vez, teme que o Irã esteja muito próximo de desenvolver a bomba atômica e pode acontecer, viu, gente? Pensem bem nisso. Pode acontecer de Israel tendo conhecimento, né, através da sua inteligência, do estágio em que o Irã está no desenvolvimento do urânio, possa entrar com seus aviões super rápidos e possa destruir as instalações atômicas do Irã. Então, na live de hoje, eu quero falar um pouco deste cenário geopolítico, mas eu quero também falar para vocês das profecias. Eu vou trazer aqui um entendimento da profecia de Gog e Magog como vocês nunca tiveram, tá? Então, recapitulando e desejando boas-vindas a todos, lembrando que no final eu vou responder a vocês as perguntas que vocês quiserem fazer de todo tipo aí, e principalmente as perguntas que tiverem relacionadas à questão de Israel. Bom, como é o poderio bélico das duas nações? Se a guerra agora for uma guerra direta do Irã contra Israel. Gente, a verdade é que Israel tem muito mais tecnologia do que o Irã. Mas o Irã, por outro lado, ele tem um número muito maior, né, tanto de mísseis quanto aviões e daí por diante. Então, o G1 preparou um gráfico que descreve e detalha os principais mísseis e caças tanto de Israel quanto do Irã, tá? E o professor de Relações Internacionais e pesquisador Vitélio Brustolin, ele dá detalhes desse arsenal. Por exemplo, o Irã, os dois principais mísseis balísticos é o Sedil, que ele tem um alcance de 2.500 quilômetros, 18 metros de comprimento e pesa 23 toneladas, tá bom? E além disso ele tem os mísseis balísticos Keibar, que tem um alcance de 2.000 quilômetros, 13 metros de comprimento e 20 toneladas. Já Israel, os dois principais mísseis interbalísticos de longa distância, obrigado Anderson, fez meu curso Fim dos Tempos, muito top, obrigado, Deus te abençoe. São os mísseis Jericó 2 e Jericó 3, que são, o Jericó 2 tem 1.500 quilômetros de alcance, 15 metros de comprimento e 22 toneladas. O Jericó 3, 4.800 quilômetros de alcance, 16 metros de comprimento e 29 toneladas. Detalhe, o Irã não tem um sistema de defesa antiaéreo como Israel tem. Aliás, Israel tem não só o domo de ferro, como tem o estilingue de Davi para mísseis que vêm mais de longe, né? Agora, se a guerra entre Israel e Irã acontecer, ela vai acontecer muito mais pelo ar do que de outra maneira, né? Com o Hamas a sudoeste e com o Hezbollah no norte, Israel tem como invadir com as suas tropas, né, terrestres e dessa maneira matar mais os terroristas e atacar menos a população civil. Que detalhes, aqui diga-se de passagem, quando morreu o grande líder do Hezbollah, agora recentemente, houve festa em Beirute, tanto por parte dos muçulmanos sunitas, que são inimigos do Hezbollah, quanto por parte dos cristãos, só que eles são reféns, né, do Hezbollah, porque o Hezbollah é armado até os dentes, né? Então, o Irã, ele, numa guerra contra Israel, ele perde, porque as suas armas são mais obsoletas, e sobretudo os aviões.
Os aviões de Israel são capazes, por exemplo, os F-35, né, que foram importados, comprados dos Estados Unidos, mas eles fazem uma tunagem, eles melhoram, né, na verdade, os aviões. Esses F-35, gente, eles entram, penetram, eles vão bombardear as instalações atômicas do Irã e o Irã não vai ter a mínima condição de revidar ou de impedir que isso aconteça. O Gerailton Cruz, obrigado, querido, pelo seu stickzinho aí. Agora, imagine você se Israel invadir, né, o território do Irã e destruir as instalações, porque Israel sabe tudo, sabe onde está, sabe até que ponto eles já desenvolveram o urânio, e essa é uma oportunidade real, porque os dois países estão em guerra. Então, é natural que Israel possa invadir e destruir as instalações atômicas e impedir que o Irã, dentro de 1 a 2 anos, possa ter uma bomba atômica e destruir Israel. Porque não se esqueçam, Israel seria incapaz de fazer isso. Israel seria incapaz de fazer isso porque Israel não quer matar ninguém, muito menos civis. Agora, o Irã, ele encara o povo de Israel como um povo que não tem o direito à existência. Eles são radicais e eles querem, e eu quero fazer uma grande diferenciação dessa liderança radical xiita do povo iraniano. O povo iraniano tem muitos cristãos, inclusive no Irã, gente que detesta esse radicalismo. Agora, eu quero dizer para vocês que se acontecer de Israel atacar realmente as instalações atômicas, é muito provável que a Rússia entre nessa guerra. Por quê? Eu vou dar 2 motivos. Quem são os aliados diretos de Israel? Estados Unidos, França e Inglaterra. Tem outros aí, como Jordânia, que acabou ajudando, a Arábia Saudita, mas numa guerra para valer, os muçulmanos não vão lutar contra muçulmanos. Esses 3 países são parte da OTAN. E a OTAN, por sua vez, é a principal responsável para que a Ucrânia possa resistir à Rússia neste confronto que está durando muito tempo. Obrigado, Matheus Carvalho. Será que o Trump vai trazer a paz de Israel? Isso a gente vai falar depois, lá no fim, né? O Igor está dizendo, o que acha da teoria que os mortos estão, na verdade, na sepultura esperando a volta de Jesus e o juízo e não no céu, no inferno? Igor, guarda essa pergunta para depois, na hora que eu terminar a parte aqui, tá bom? Obrigado pelo seu stickzinho aí. Por que a Rússia teria que entrar, gente? Porque hoje a Rússia, ela tem uma ligação umbilical com o Irã. Todo o petróleo do Irã, a Rússia recebe do Irã. E o Irã, por sua vez, com todas as sanções das nações, né, contra o Irã, a economia do Irã depende da venda de petróleo. E o petróleo o Irã vende para a Rússia. Além disso, o Irã tem fornecido também armas, drones, para a Rússia. Porque a Rússia está no meio dessa guerra longeva. E a Rússia culpa quem? Culpa a OTAN. A OTAN, cujos principais líderes são Estados Unidos, França e Inglaterra. Então vejam, os aliados de Israel são da OTAN. Os inimigos de Israel são a Rússia, a China, a Coreia do Norte, ou seja, o eixo do mal. O eixo do mal é contra Israel. Mas dentro da ONU, você tem muita gente que já não apoia Israel, irmãos. Então, que aconteça logo, oramos para que se cumpra tudo de uma vez, assim passa logo esse mundo de injustiça. Atrevidos no game. Não, irmãos, precisamos orar pela paz, até porque nós temos muita gente para ganhar para Jesus no mundo. Nós não podemos querer que a guerra aconteça e que tudo vá mal. Nós temos que orar pela paz. Sabemos que as profecias, quando chegar a hora, elas vão se cumprir, mas nós não devemos querer apressá-las. Nós devemos entender o que está acontecendo no mundo. Agora, então, se o maior inimigo de Israel é o Irã, e o maior inimigo
do principal aliado do Irã, do principal aliado de Israel, que são os Estados Unidos, é a Rússia. Então, assim, quem é o principal inimigo de Israel? Irã. Todos esses outros aí são chamados proxies, né, como Hamas, Hezbollah, Iêmen, tudo. Os xiitas estão em guerra contra Israel. Mas quem é o maior aliado de Israel? Os Estados Unidos. Quem é o principal inimigo dos Estados Unidos? A Rússia, que por sua vez é aliada do Irã. Então é muito provável que, se Israel entrar no Irã e destruir as instalações atômicas, a Rússia entre na guerra. E não só a Rússia, como também a Turquia, que está ali de fora esperando, mas que já rompeu relações com Israel. Então, numa guerra entre Rússia e Irã, certamente a Turquia entrará junto. Agora, pastor, aonde está isso na Bíblia? E agora eu quero que você preste atenção, porque vai ficar séria a coisa aqui. No livro de Ezequiel, no capítulo 38, capítulo inteiro, eu vou ler só os 6 primeiros versículos e vou explicar para vocês. O texto diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque Tubal. Profetiza contra ele e dize. Então vejam bem, aqui Ezequiel está enxergando, está recebendo a profecia de Deus para profetizar contra um homem chamado Gog, da terra de Magog. Ele é um príncipe, né, de Rosh, de Meseque e de Tubal, ou seja, ele é um cabeça, ele é um líder destas outras terras. Aí diz mais: eis que eu sou contra ti, ó Gog. Isso é o próprio Deus falando. Príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal. Farei que você volte, porei anzóis no teu queixo e te levarei a você e todo o seu exército, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo. Grande, todos de armamento completo, grande multidão, com escudos e pavês, empunhando a espada. E aí ele fala: persas, etíopes e Pute com eles, todo escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma ao lado do norte e todas as suas tropas, muito povos contigo. Ezequiel está enxergando que uma multidão de nações e de povos vem do norte contra Israel. Quem vai liderar tudo isso vai ser um homem que é chamado na Bíblia de Gog. E ele é da terra de Magog. E agora que eu quero trazer para vocês um entendimento histórico de quem é Gog. Porque na história nós podemos saber quem é o Gog e quem é o Magog, tá? Bom, já vimos que o Gog, ele é príncipe, ele é o cabeça de diversas nações. Isso significa que é quem está liderando esta coalizão de nações que vem contra Israel. No século VIII, bom, eu disse para vocês que Ezequiel profetizou no 6º século antes de Cristo. Tá? Ele estava exilado lá na Babilônia e Deus falou com ele, ele profetizou algo que só iria se cumprir agora. Tá? Hesíodo, que foi um escritor, um poeta do século VIII antes de Cristo, ou seja, 2 séculos antes de Ezequiel, ele diz que os Magogians, ou seja, o povo da terra de Magog, são os citas. Citas, pastor, mas quem são os citas? Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 11, os citas são mencionados, né? Paulo diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, o povo cita foi citado tanto por Hesíodo, um escritor, um poeta do 8º século antes de Cristo, depois profetizado por Ezequiel no século VI antes de Cristo.
Mas não foi somente o Hesíodo. Heródoto, que é considerado o primeiro historiador, o pai da história, um grego que viveu no quinto século antes de Cristo, ele também escreveu que os Magógians eram o povo cita, tá? E ele diz que eram um povo guerreiro das estepes do norte, tá? Então, temos dois relatos históricos. Hesíodo, do 8º século antes de Cristo, e temos também o Heródoto, do 5º século antes de Cristo, além de Ezequiel, que é da Bíblia, do 6º século antes de Cristo. Tem um outro relato ainda do maior historiador judeu, chamado Flávio Josefo. Ele comentou que um povo que construiu uma grande muralha para proteger o seu território, pois os citas, que eram, ele cita, não como citas, ele chama de citas, mas nós já vimos que os citas são os Magógians, né? Virão do norte para tentar dominar o povo que hoje é o chinês, que nós conhecemos, né? Então, na verdade, o Flávio Josefo, ele está citando o povo, né, que estava lá construindo as muralhas. Eles não eram chamados de chineses naquela época, óbvio, né? E eles construíram uma muralha para proteger o seu território da invasão dos Magógians, do povo de Magog. Então, de novo, Hesíodo do 8º século antes de Cristo, Ezequiel do 6º século antes de Cristo, Heródoto do 5º século antes de Cristo e Flávio Josefo do 1º século depois de Cristo. Todos eles dizendo que os citas são os Magógians, o povo de Magog. Então, a profecia fala de Gog, que é o príncipe, o líder, o cabeça de todas, ele é da terra de Magog, e esse camarada vai liderar um monte de outras nações que virão contra Israel. Vocês vão ficar estupefatos, gente, quando eu trouxer aqui uma tabela histórica de quem é quem, de todos esses povos aqui citados por Ezequiel, vocês vão falar, uau, a Bíblia é mais moderna do que qualquer jornal, porque ela fala das coisas que vão acontecer de uma forma extraordinária. Arqueólogos russos, não sou eu que estou dizendo, modernos, descobriram que, através de vários sítios arqueológicos, que os ancestrais do povo russo são os citas. E os citas, como nós vimos aqueles outros falando, né? Tanto o Hesíodo, quanto o Heródoto, quanto o Josefo, são Magog, são o povo de Magog. Então, no próprio Museu do Kremlin, gente, existem provas arqueológicas, artefatos arqueológicos mostrando que os ancestrais dos russos são o povo cita, que é chamado por todos aqueles outros escritores lá da antiguidade de Magógians, o povo da terra de Magog. Então, Magog é a Rússia. Quem é Gog? É o líder da Rússia. Então, se nós estivermos vivendo o tempo em que Gog vai ser trazido juntamente com uma coalizão de nações contra Israel, nós sabemos que esse líder é o Putin. Então, agora eu vou dizer para vocês quem são os povos citados aqui por Ezequiel 38, os povos citados de povos que virão juntamente com os Magógians, com o povo de Magog, né? Rosh, lembra que Gog é da terra de Magog e ele é príncipe de Rosh. Rosh é Rússia, a raiz da palavra Rússia. Magog é Rússia e Ásia Central, pode até incluir a China. Mesec, isso tudo aqui são expressões que na antiguidade são relacionados às nações que eu estou citando. Eu não inventei nada, eu não chutei nada. Aliás, deixa eu dizer para vocês aqui, ó, meu livro Fim dos Tempos, olha só a largura aqui, 800 páginas.
Tá tudo aqui. Aqui eu dou todos os detalhes históricos a respeito dessas nações aqui. Rosh, Rússia. Magog, Rússia e Ásia Central. Mesec, Turquia. Tubal, Turquia. Pérsia, Irã. Etiópia, Cush, Put, Líbia. Gomer, Turquia. Togarma, Turquia. Magog poderiam ser os mongóis, como eu disse, as estepes da Ásia Central, incluindo inclusive os mongóis. Eles eram parte, os citas eram os povos que formaram, né, o povo russo. Então vejam bem, todas essas nações que Ezequiel cita pelo nome, que se juntarão à liderança de Gog, que é o príncipe de Magog. Vimos que Magog é Rússia e Gog é o líder da Rússia. Eles irão contra Israel. Agora, gente, pensa bem. Todas essas nações hoje já são aliadas entre si e já estão contra Israel. Todas elas. A Rússia, hoje, ela tem mais motivos, porque alguém vai dizer para que a Rússia vai querer invadir Israel. A Rússia não tem por que invadir Israel, mas a Rússia tem uma ligação umbilical com o Irã. Afinal de contas, todo o petróleo que ela precisa consumir vem do Irã. E a relação comercial entre as duas nações é enorme. Se China também é parte de Magog, como alguns acreditam, a China também tem um interesse enorme de acabar com a hegemonia econômica e política dos Estados Unidos. O projeto da China é ser a maior nação do mundo. Então, ela quer que o circo pegue fogo. E ela vai se juntar com quem? Com a Rússia. Ela já é uma aliada da Rússia. Então, Rússia, Irã, China, Turquia, tudo isso está lá no livro de Ezequiel. Então, pastor, mas o que você está dizendo? Bom, eu quero aqui fazer algumas conjunturas, né? Algumas, como é que eu vou dizer assim? Fugiu a palavra. Eu quero fazer aqui, cogitar em algumas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é que essa guerra fique só no regional e ela acabe porque os dois lados não querem levar para uma escalada maior. Eu acho isso muito pouco provável. Por quê? Porque o Irã tem ódio visceral contra Israel. E ainda que Israel não tenha interesse de continuar em guerra, Israel quer viver em paz, não tem como não revidar. Não tem como não revidar, principalmente sabendo que o Irã está muito próximo de desenvolver uma bomba atômica e soltar lá e acabar com o país. Tá? Então, a primeira possibilidade é ter um acordo de cessar-fogo aí que os americanos estão propondo e eles chegarem num bem bolado, aí no meio termo pararem de atacar um ao outro. Eu acho difícil que isso aconteça. A segunda possibilidade é que de fato o Irã tenha chegado naquele momento em que ele está falando, ó, agora eu quero provocar a jihad, porque na escatologia xiita do Islã, está para chegar o 12º imã, o Mahdi, que vai comandar o mundo islâmico numa guerra final, no apocalipse deles. E nesse apocalipse dele, eles vão destruir quem? Israel e o povo do livro, que são os cristãos. Então, na cabeça desses líderes iranianos, que são radicalíssimos, eles querem exterminar Israel. E eles estão próximos da bomba atômica e eles querem, de fato, acabar com Israel. Eles já falaram, nós vamos exterminar esse povo, nós vamos acabar com esse povo. Não é? Então, a segunda possibilidade é que essa guerra continue, que o Hamas, que está muito debilitado, não consiga fazer muita coisa, mas agora o Hezbollah possa continuar a luta, começou agora, essa guerra se estenda há 1 ano, 2 anos. Uma terceira possibilidade é que Israel se canse de ficar só se defendendo, porque Israel tem, de fato, um sistema antiaéreo muito bom, mas ele consegue impedir 90% dos mísseis.
Agora, 90%, 10% entram. Além disso, eles têm 60 mil pessoas que estão, né, vivendo como refugiadas dentro do seu próprio país, porque elas não tiveram que deixar suas cidades. Então, pode ser que Israel chegue e fale, bom, você vai me atacar, também eu vou te atacar. E aí, ao invés de fazer só uma guerra de defesa, Israel invada o território do Irã e destrua as instalações atômicas, que ele está cansado de saber onde estão. Entendeu? Agora, uma quarta possibilidade é que, com isso, o Irã peça o reforço da Rússia e a Rússia entre na guerra. Se a Rússia entrar na guerra, gente, a OTAN vai ter que entrar. Sobretudo os Estados Unidos. Mas além dos Estados Unidos, França e Inglaterra também entrarão. Então as principais nações da OTAN, Estados Unidos, França e Inglaterra, que são inimigos da Rússia, vão entrar em favor de Israel contra o Irã, que vai ter como aliado a Rússia. Isso, gente, pode levar, sem dúvida alguma, a uma terceira guerra mundial. Agora, você pode perguntar para mim, mas terceira guerra mundial significa que eles vão entrar com guerras atômicas? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que sim, porque se houver uma guerra entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, do ponto de vista de armamento tecnológico, de porta-aviões, né, de destroyers, de aviões, não tem como enfrentar os americanos, não tem como. Os americanos têm muito mais quantidade e armas de uma tecnologia infinitamente superior. Então a Rússia, se ela for enfrentar Israel, ela não tem outra chance a não ser usar armamento atômico. Aí, gente, aí é uma guerra atômica e uma guerra mundial. E aí é por isso que a gente não pode ficar desejando que isso aconteça. Muito pelo contrário, nós temos que orar. O Japão ficará do lado do Irã? Não. O Japão hoje já é um grande aliado dos Estados Unidos e da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Tá? Agora, detalhe, isso pode demorar ainda alguns anos, porque, por exemplo, um outro foco que pode começar uma guerra mundial é a China invadindo Taiwan. A China, todos os analistas de guerra e geopolíticos dizem que existe uma janela de 5 a 7 anos em que a China não vai invadir Taiwan, mas depois disso vai com certeza. O que a China está esperando então? Está esperando, primeiro, que os Estados Unidos fiquem exauridos economicamente e de tanto gastar dinheiro apoiando, né, os aliados que estão em guerra. Além disso, a China ela está migrando todas as suas negociações do dólar para uma moeda digital chinesa. Ou seja, quando ela não precisar mais do dólar para ser a moeda de câmbio para as relações, porque o objetivo da China é, de fato, ser a maior nação do mundo, e o principal adversário são os Estados Unidos. Então, China tem um motivo econômico. Rússia tem um motivo tanto de hegemonia quanto de ressentimento, porque os americanos estão investindo dinheiro e muita tecnologia e arma para que a Ucrânia continue a resistir o ataque à invasão da Rússia. E Israel, gente, como é o centro do mundo e o relógio de Deus, pode ser que nós escalemos para uma guerra mundial. E aí é o que eu quero responder para algumas pessoas e depois eu vou dar a oportunidade de vocês fazerem perguntas. Alguém disse assim, não, mas isso não vai acontecer porque Gog e Magog vai acontecer na grande tribulação, a igreja não vai estar aqui. Esta, de fato, é uma possibilidade. Mas existem aqueles estudiosos que dizem que a guerra de Gog e Magog vai se tornar a terceira guerra mundial e que depois do mundo estar profundamente abalado, né, uma guerra mundial destrói economicamente, destrói as colheitas, destrói mesmo a economia do mundo. Desta forma, as nações vão clamar pela paz. E ao clamarem pela paz, vai se levantar um líder mundial que vai conseguir fazer a paz entre Israel, entre os seus inimigos
de hoje, na grande maioria árabes, mas os iranianos não são árabes, são persas, e vai fazer também um acordo que será religioso entre as principais religiões monoteístas, a saber, judaísmo, islamismo e cristianismo. Este acordo de paz tem tudo para ser o acordo de paz preconizado, profetizado pelas escrituras em Daniel capítulo 9, de 24 a 27. Então, gente, a Gislaine está dizendo que Trump prometeu a paz. Eu fiquei muito de olho, porque este acordo de paz, todo mundo tem que desejar a paz. Agora, o acordo de paz do anticristo, ele não vai ser um acordo de paz qualquer. Ele vai ser um acordo de paz muito específico com alguns critérios. Por exemplo, ele vai ter a duração de 7 anos. Segundo lugar, ele vai permitir que Israel construa o terceiro templo ali na esplanada do templo no Monte Moriá. Além disso, esse acordo de paz fará com que Israel reconheça o Estado palestino e o Estado palestino, por sua vez, reconheça o Estado judeu. E a tão sonhada, solução, de 2 estados num só lugar vai ser assinada neste acordo. Ou seja, Jerusalém vai ser tanto capital de palestinos quanto de judeus. Hoje, o povo judeu, principalmente os líderes ortodoxos, religiosos, não admitem isso. Mas a gente sabe que este acordo de paz vai ser de 7 anos, ele vai permitir a construção do terceiro templo, vai haver o reconhecimento mútuo, troca de, obviamente, vai ter estradas, vai ter a derrubada dos muros que separam a faixa de Gaza e também ali na Cisjordânia, e a paz vai ser uma paz de 7 anos proposta pelo anticristo, que já sabemos que no meio desses 7 anos ele vai romper. Isso vai acontecer na grande tribulação. Mas eu creio que há uma possibilidade concreta que a guerra de Gog e Magog seja aquilo que precipita esse acordo de paz. Então, se esta interpretação é correta, é muito provável que nós estejamos vivendo neste tempo em que a escalada da guerra pode levar a uma guerra mundial. Tomara que não. Tomara que nós tenhamos ainda algum tempo para pregar o evangelho e, portanto, devemos desejar a paz. Então agora eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas aqui, queridos. O Victor está perguntando, como você acha que o Brasil vai se posicionar nessa guerra? Ficará neutro como sempre? Olha, outro dia até fiz um Reels falando que o Brasil, se houver uma guerra mundial, é o lugar mais seguro da Terra para estar. Porque o Brasil é o lugar mais distante de todos esses lugares que estarão no conflito. Agora, se essa guerra for agora, infelizmente, o nosso presidente está do lado errado. Mas duvido que ele vai mandar exército para lá. Ele simplesmente vai ficar com um discurso aí político a favor, do Hamas, do Hezbollah, do Irã e daí por diante. Mas eu não acredito que ele vá, entrar numa guerra mandando soldados, até porque não tem contingente para isso, Mas tomara que quando isso acontecer, o Brasil esteja do lado correto, O Papa tem algum papel nisso? Quem está perguntando aqui é o Matheus Carvalho. Matheus, muito provavelmente ele vai estar como um dos proponentes aí do acordo de paz, Afinal de contas, ele é o líder da maior religião cristã do mundo, Então ele é um estadista, ele é o líder de uma nação, Hoje o Vaticano nunca foi simplesmente um território. O Vaticano é uma nação. Então, eu acredito que ele vai estar no meio desse acordo de paz aí. O que pode acontecer com a Agenda 2030 da ONU? Essa Agenda da ONU 2030 é uma agenda que eles desejam que isso aconteça. Mas eu acho muito difícil
que eles consigam fazer isso acontecer. Eu acho que essa agenda da ONU, de uma visão global, assim, uma visão globalista, é muito mais própria para o acordo de paz aí do anticristo. Se tiver chegado a hora, vai acontecer, né? Olha, o Projeto Games está dizendo, eu creio que seja guerra nuclear, por isso destruirá plantações ao redor do mundo e causa muita fome e morte, e assim o anticristo irá trazer a paz, por ele fará maravilhas. É isso aí. Parabéns pela tua colocação. Se chegar a hora mesmo, ele vai trazer soluções em todos os níveis, inclusive de produção de alimentos, né? A Sabrina, pastor, não podemos afirmar, mas o senhor acha que Jared Kushner tem uma possibilidade de ser o anticristo? Querida, eu não gosto de dar nomes. Eu acho que existem algumas coisas esquisitas, né? Por exemplo, o prédio que ele tem ali na Quinta Avenida é número 666. Então é esquisito, né? Ele é judeu, ele estava à frente do acordo de paz ali, sei lá. Eu realmente não gosto de afirmar, mas é uma das pessoas que eu tenho observado, viu, gente? Olha aqui, a Sara está dizendo... Ai, cadê? Sara Caroline. Pastor, mas tudo se encaminha para ser guerra de Gog e Magog, né? Então Israel será sitiada no desenrolar de uma grande guerra, ou não demorará para ser invadida ou sitiada? Excelente pergunta, querida. Se for o momento, Israel vai ser sitiada. Mas detalhe, na profecia de Gog e Magog, leia lá em Ezequiel 38, 39, não será nação nenhuma quem vai proteger Israel, mas o próprio Deus de Israel, que vai dar a vitória de maneira sobrenatural, né? E o líder supremo do Irã pode ser o anticristo? A Silvana Casimiro. Dificilmente. Porque o anticristo ele vai propor paz. O líder supremo do Irã ele não quer paz, ele é radical. Gente, o anticristo ele será um líder diplomata, vai ser um enganador. Ele vai ter palavras belas, vai propor, vai ser um outsider, alguém que vai estar vindo de fora, mas que vai ter realmente um viés de dominação do mundo. Mas ele não vai ser nenhum líder radical, não. Ele vai ser uma pessoa que num primeiro momento vai propor uma paz e um sistema de paz que vai deixar o mundo encantado. Por isso que eu acho que é muito provável que isso aconteça depois de uma grande guerra, não é? Os Atrovidos está dizendo, pastor, meu nome é Everton, orar pela paz de Israel não era na época do Salmo Davi? Hoje não seria orar para que se cumpra logo a vontade de Deus, para que logo isso termine uma vez? Abraço, pastor. Olha, primeiro a sua pergunta é muito inteligente, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós não temos como antecipar um minuto e nem atrasar um minuto. Isso está na agenda de Deus. Então, enquanto não acontece, nós devemos orar pela paz. Orar pela paz nada mais é do que também ficar ao lado de Israel. Porque Israel quer paz. Israel todo o tempo está tentando viver em paz. E sempre atacada. Se você pegar todas as guerras contra Israel, desde que Israel se tornou nação, todas elas foram começadas pelos inimigos, tá? Então, eu acho que a gente tem que orar pela paz, é isso que a Bíblia diz. Agora, orar para que se cumpra não é contra orar pela paz, porque quando chegar a hora, Deus simplesmente vai falar, não, agora não tem paz, agora é hora de guerra. O César Schnorr, pastor, alguém nos comentários perguntou se o anticristo teria 33 anos, como inimigo copia tudo de Deus, essa possibilidade existe? Olha, pode até existir, mas não é necessário que seja assim. Porque ele vai ser... Jesus é quem? O príncipe da paz. Ele vai propor paz e vai ser o governador do mundo. O príncipe de uma falsa paz. Jesus é o Messias, ele vai se apresentar como o Messias, o rei do mundo. Então, não tem que necessariamente ter 33 anos. O Felipe está dizendo, por que os palestinos não vão para o Irã ou Líbano? Só Israel para deixar um estado dentro do seu estado. Eles ficam sendo usados como escudo para atacar, é lógico. É lógico, é muito fácil para o Irã estar lá de longe e instigar os inimigos para atacar Israel. Por isso que eu estou dizendo, eles não querem paz, eles querem guerra. Essa paz só vai ser realizada de maneira sobrenatural pelo espírito do anticristo. Essa paz
que paz verdadeira, verdadeira não, paz efetiva, porque ela não é verdadeira, né? Até a Bíblia diz, né? Quando disserem paz, paz, não há paz, mas destruição. Mas quem vai conseguir estabelecer esse acordo de uma possível paz vai ser o anticristo. Enganando a ONU, com certeza, com certeza. A ONU vai ser enganada, com certeza. Jesus Cristo alertou que o reino dele não é deste mundo, manifestar quântico. Na primeira vinda ele disse isso, mas na segunda vinda ele virá para governar as nações da terra, para cumprir as promessas feitas a Abraão e a Davi, que teria um descendente que sentaria no trono de Jerusalém. O Mauro Adams. Pastor Lamartine, aqui é o Mauro, primo da Mariana, esposa do pastor Daniel. Oi, Mauro, tudo bem? Abraço, querido. Lembro de você. O Melqui Fonseca, acho que é uma jovem, né? O anticristo será um líder que surgirá de um governo de direita, pois não será alguém que é odiado, mas aclamado por muitos? Eu acho que é provável. Mas é provável que seja de esquerda também, até porque a visão dele é uma visão globalista, né? E a direita, ela não tem essa visão globalista, ao contrário, é uma visão mais nacionalista. Eu acho que ele não vai ser nem de direita nem de esquerda, porque senão ele não vai conseguir fazer um meio de campo, entendeu? Eu acho que ele vai ser um cara hábil. A Bíblia diz que ele é mestre em intrigas, a Bíblia diz que ele tem uma boca grande de blasfêmias, né? A Bíblia diz que ele não vai respeitar as mulheres, né? Então vai ser um misógino, uma pessoa que é um opressor, né? Um enganador, vai ser uma pessoa altamente perspicaz, né? Vai fazer o mundo inteiro clamar por ele, né? Será que o Emmanuel Macron é o anticristo? Não dá para saber, gente. Eu fico meio de olho nesse também, né? Porque Emmanuel é o nome de Jesus e Macron significa o grande, né? Então é esquisito isso, né? O Ramon Top 9. Pastor, o senhor acha que a igreja vai ser arrebatada antes, logo ou após o acordo de paz? Eu acho que a igreja vai ser arrebatada antes, mas eu acho que a igreja vai ver quando estiver sendo alinhavado esse acordo de paz. Mas quando assinar já começou a tribulação. E Jesus prometeu que a igreja seria guardada da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. O Elon Musk, também estou de olho nele. Já tem um monte de gente aí que eu estou de olho, viu, gente? Então, a verdade é que nós temos que olhar para as profecias. O que fica mais, para mim, mais assustador no que está acontecendo agora no Oriente Médio, essa guerra de Israel com o Irã, é de fato o cumprimento da profecia de Gog e Magog. De novo, eu apresentei para vocês aqui os nomes históricos na época que a profecia foi feita e com os países que agora são esses países citados na Bíblia. Rosh é Rússia, Magog é Rússia, Iás é Central, Mesec, Turquia, Tubal, Turquia, Pérsia, Irã, Put, Líbia, Etiópia, Cush, Gomer e Togarma, Turquia. É possível que o anticristo seja de origem judaica? É muito possível. Para ele enganar o povo judeu, é possível que seja, mas não necessariamente, tá? Aliás, eu quero dizer para vocês que todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu ensinei com muita profundidade na minha formação em Fim dos Tempos, que é um curso que eu já lancei algumas vezes, e agora, dentro de pouco tempo, no mês de novembro, será lançado também. Vocês vão aprender muito lá se vocês adquirirem o curso. Olha o Henrique Oliveira. Pastor, como entram as duas testemunhas? As duas testemunhas, elas serão enviadas por Deus para pregar nesses primeiros 3 anos e meio da tribulação. Eles vão ser uma pedra no sapato do anticristo, né? Porque eles vão dizer que Jesus é o Messias e não o anticristo, né? Então, eles terão poderes sobrenaturais, na minha opinião, serão Moisés e Elias, e no final da sua
do seu tempo de profetizar, eles serão mortos pelo anticristo, mas ressuscitarão depois de 3 dias. E enquanto eles estiverem mortos, o mundo inteiro vai trocar presentes, porque o mundo vai estar cego, né? Cego. Tomem cuidado com pessoas que se apresentam como Messias. Não existe Messias além de Jesus. Tomem cuidados com pessoas que se apresentam como a solução do mundo. Só há uma solução no mundo, que é Jesus. O anticristo vai enganar muita gente, porque ele vai ao encontro desse desejo das pessoas de terem um salvador do mundo. O Hassan, né, que é o príncipe da Arábia Saudita, é possível. Se nós tivermos no tempo, gente, não dá para saber. Todas essas pessoas que vocês citaram são possíveis. Mas a gente só vai saber quando começar o acordo de paz a ser alinhavado, a gente vai ver na televisão, na internet, todas as partes do acordo. Olha, vamos permitir que Israel construa um 3º templo. Aí já bota a barba de molho, dobra o joelho e busca Deus, porque isso pode estar muito mais próximo.